Olá, graça e paz. Qual o nível de contato que você tem com a Bíblia? Ela faz sentido no seu dia a dia? Muita gente gosta muito da Bíblia, mas infelizmente não consegue entendê-la bem. Para muitas pessoas, não conseguir entender a Bíblia se torna um peso insuportável, porque o sistema religioso pressiona demais e às vezes muitos fingem que entendem, mas na verdade não estão entendendo nada. Isso é muito triste porque a Bíblia acaba se tornando um peso e não um rio que refresca a nossa alma. O reformador da igreja, Martinho Lutero, falou certa vez que a Bíblia não é nem antiga nem moderna, ela é eterna. Com isso, ele quis dizer que a Bíblia não pode ser vista como um livro de religião, mas como um manual que faz sentido para todos os povos em todas as épocas. Como então ela pode fazer sentido para nós do século XXI se ela foi escrita para um público do século I? Para falar sobre isso, eu quero compartilhar com você o texto de Hebreus 4:12, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O autor de Hebreus escreve nesse capítulo sobre o poder da promessa de Deus, o poder da palavra dada por Deus. Ele diz aqui que a palavra de Deus, que hoje está em nossas mãos em forma de livro, a Bíblia, é viva, ou seja, algo vivo que se move, que não está preso a um lugar. A Bíblia não está presa a uma época, a uma história, apesar de narrar histórias maravilhosas e que foram escritas para nos ensinar, como diz Paulo. Aquelas histórias que lemos nas Escrituras nos servem de exemplo para o nosso hoje. 1 Coríntios 10 fala exatamente sobre isso. Mas o texto que lemos também diz que a Bíblia é eficaz, ou seja, ela produz o efeito que promete. A salvação que ela apresenta é real, é certa. O perdão que ela narra é um fato, a santificação é uma certeza e a vida eterna é uma realidade. E isso é algo muito profundo demais para a nossa mente tão pequena. Por isso que a palavra de Deus também é penetrante, ela vai no mais profundo do ser humano. A Bíblia não fica tratando de coisas superficiais, ela é profunda e talvez seja esse o problema de muita gente, porque fica esperando que a Bíblia trate de problemas muito aparentes quando ela está indo muito mais profundo. O texto diz que a Bíblia vai tão fundo a ponto de dividir alma e espírito, ou seja, ela tem um remédio para as necessidades emocionais e espirituais dos homens. Por fim, o autor de Hebreus nos diz que a Bíblia julga os pensamentos e as intenções do coração humano. Isso é fantástico. A Bíblia julga nossas intenções quando passa a ser nossa mentora, quando o mundo deixa de ser o nosso guia e a Bíblia passa a ser a nossa luz diária. Seria mais ou menos assim. Você está lá no seu trabalho, na escola, onde quer que seja, e todo mundo lá está acostumado com um mau comportamento. E de repente, você que sempre agiu daquela forma, começa a agir diferente. O que foi que aconteceu? Era tão normal fazer aquilo, mesmo sendo errado, mas agora a sua consciência está levando a repensar. Pois bem, é a palavra de Deus, a verdade de Deus julgando o seu pensamento e suas intenções. Mas veja, isso só aconteceu porque a Bíblia foi mais do que um livro de religião, ela se tornou um guia para a sua vida. Chegou a hora de olharmos para as Escrituras como ela verdadeiramente é e honrá-la como ela merece. Comece admitindo que não sabe, que não entende e peça que o Espírito Santo te ajude. E é isso mesmo. A Bíblia diz que é o Espírito que nos ajuda a entender as palavras de Jesus. O Espírito não é uma força que vem quando você entra em um êxtase espiritual. Ele é uma pessoa e ele caminha contigo para te ensinar e te dar o sentido da vida. Sem ele, não há vida com Deus, não há um entendimento da realidade. Então eu te convido a parar agora, a ter um tempo de oração. Ore, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é profunda, ela é o nosso guia para todos os dias. Que o Senhor nos ajude a viver as riquezas da sua palavra. Até a próxima.